Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos à lição de número 8 do nosso segundo trimestre do ano 2021, da lição de adolescentes, que na lição do vídeo de hoje tem como tema na atualidade dos dons espirituais. A gente vai entender um pouquinho sobre dons espirituais, também a gente vai sobre cada um, a gente vai conceituar cada um, sobre o que cada um significa, certo? E se a gente formos observar, a gente já estudou aqui no canal Dons Espirituais na lição 3 do nosso primeiro trimestre. Eu vou deixar o vídeo aqui linkado. Lá a gente classificou em 3 grupos os dons espirituais e entendeu também um pouquinho sobre isso. Agora, nessa segunda lição do ano 2021, chegamos também a falar sobre dons espirituais. A gente vai entender um pouquinho da atualidade deles. Agora, entrando no nosso texto bíblico, encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 12. Esse é o nosso texto bíblico. E o nosso destaque bíblico se encontra também em 1 Coríntios, o capítulo 12 e o versículo 11, que diz assim: Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Aqui a gente entende um pouquinho sobre, nesse nosso texto, que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo e que ele dá a cada pessoa de acordo com o que ele quer. E se formos em Efésios, o capítulo 4, versículo 7, também vai falar sobre isso. Esse é o meu versículo de apoio que pode ajudar também no seu estudo, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui fala dom de Cristo, né? E que a graça foi concedida a nós a partir dele também. Agora, a gente entrando na nossa lição, a gente tem 3 pontos nessa lição. O primeiro ponto é dons do Espírito. O segundo ponto é conceituando os dons espirituais. E o nosso último e terceiro ponto é eu creio nos dons e quero desfrutá-los. Antes de entrarmos em todos os nossos 3 pontos, temos, como sempre, a nossa introdução, que já nos ajuda a entender um pouquinho melhor sobre a lição, sobre o contexto da lição. Ora, qual o significado da palavra dom? Certamente você ouve esta palavrinha há um bom tempo, mas quase sempre não conseguimos relacioná-la com a prática da vida cristã. O nosso objetivo com a lição desta semana é o estudar a atualidade dos dons espirituais, uma vez que as Escrituras apresentam a bênção do batismo no Espírito Santo, a imersão do crente nas águas do Espírito. Na mesma proporção, veremos a terceira pessoa da Santíssima Trindade concedendo à Igreja dons ou carismas para o corpo de Cristo atuar no mundo, e a igreja pregando a palavra com poder e graça de Deus. Através dessa lição, mostraremos que o Espírito Santo atua na história da Igreja de Cristo, espalhando aos 4 cantos do mundo. Uma igreja que não conta somente com a própria sabedoria, mas com a sabedoria do Espírito também. O Santo Espírito do Senhor nos ajuda a evangelizar, edificar vidas de amigos e chegados e mostrar o quanto ele atua no mundo. O Espírito Criador deseja usar crentes comprometidos com a pessoa de Jesus de Nazaré e o seu reino. Portanto, busque os dons espirituais de todo o coração. Aqui na nossa introdução, a gente já entendeu um pouquinho sobre o que a nossa lição vai nos trazer. Apesar do tema, a gente já entende sobre o que a lição nos traz. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é dom. Sobre essa palavra aqui no nosso primeiro ponto, a gente vai entender um pouquinho sobre o que significa essa palavra, que muitas vezes ouvimos várias vezes e nunca sabemos qual é o verdadeiro significado. Segundo o dicionário bíblico, o termo dom quer dizer presente, dádiva ou oferta. O dom espiritual é a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus. É uma capacidade sobrenatural. Carisma do Espírito
para o adolescente cristão desempenhar uma função no corpo de Cristo. Quando nos referimos aos dons espirituais, não mencionamos os talentos naturais das pessoas, pois os dons não podem ser confundidos com habilidades e competências humanas. Não são coisas que a gente faz, alguma habilidade nossa, é uma coisa que o Espírito dá e concede a gente. Igualmente, não podemos confundi-los com o fruto do Espírito, embora o fruto seja a manifestação do caráter cristão no mundo. A distribuição dos dons na igreja manifesta a diversidade da operação do Cristo e Espírito Santo em nosso povo, tanto para edificar os membros da Igreja de Cristo, quanto para nos auxiliar em nossa vida de devoção a Deus, isto é, prática de oração, da leitura da palavra de Deus, do jejum e de muitas outras disciplinas espirituais. Não podemos ignorar esta oportunidade que a terceira pessoa da Trindade nos dá. O mundo, desde hoje, traz muitos desafios à juventude cristã. São desafios na área sentimental, no caráter espiritual e na esfera intelectual. O Espírito Santo opera em nós e através de nós para vivermos uma vida espiritual dinâmica, intensa e poderosa. É Deus dispensando a sua graça em favor do nosso precioso povo. Aqui a gente entende um pouquinho sobre o que é a palavra dom, logo quando a gente começa a gente vê que dom é um presente, uma dádiva, uma oferta que recebemos do Espírito Santo. A gente entendeu um pouquinho também que os dons espirituais não são habilidades nossas, não podemos ter esse dom espiritual quando a gente faz alguma coisa. Não é uma coisa que o Espírito Santo concede a nós, não podemos receber a partir de habilidades que temos. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre conceituando os dons. A gente sabe que existem 9 dons e agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um. Aqui, se a gente for no vídeo da lição de número 3, no nosso primeiro trimestre, ele também vai trazer esses dons, mas ele traz uma classificação de 3 grupos, que são dons de revelação, de poder e de expressão. Já aqui ele vai trazer cada dom separado e explicar um pouquinho sobre cada dom individualmente. Agora, em primeiro lugar, temos de deixar claro de que é impossível conceituarmos a manifestação do Espírito Santo. Não podemos analisá-la como se fosse um videogame que você ganhou de presente e depois começou a seguir uma série de comandos para ligá-lo, desligá-lo ou configurá-lo. Como o Espírito Santo não é assim. Ele não marca dia, hora e nem agenda do mês para se manifestar e fazer presente e visível em nossas vidas. Ele não vai marcar a hora, nem não vai marcar na sua agenda, nesse dia eu vou operar em sua vida. Ele não vai fazer isso. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre os dons espirituais em 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo do 1 ao 11, ele não tinha o objetivo de classificar os dons como se fosse apenas 9 manifestações possíveis do Espírito em sua vida e na da igreja. O apóstolo simplesmente citou as maravilhas que o Espírito Santo distribuiu para cada pessoa que faz parte da igreja de Cristo, principalmente a dos tempos dos apóstolos. O objetivo do uso desses dons é edificar o corpo de Cristo, a igreja, e auxiliar a vida de adoração do crente. Por isso, em seguida, veremos os principais dons do caráter espiritual mencionado pelo apóstolo Paulo. Aqui a gente vai agora entender um pouquinho sobre cada dom agora. Entender sobre para cada um serve. Se a gente for em 1 Coríntios, ele vai citar todos os 9 dons. Certo? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra de sabedoria. O dom da sabedoria tem a ver com desvendar os planos, os propósitos e os caminhos de Deus para realizar alguma coisa que o glorifique e edifique a vida de pessoas. Mas trata-se de uma sabedoria diretamente de Deus.
Também se relaciona à situação específica da vida de uma pessoa, em que Deus concede respostas ou conselhos pelos quais o raciocínio humano jamais chegaria. Aqui essa palavra de sabedoria, a gente entende um pouquinho que é sabedoria de Deus e que ela ajuda a que a gente edifique mais pessoas, esse dom. Esse dom, a palavra de sabedoria, ele está no grupo de dons de revelação. Agora, a palavra de conhecimento. Um dom que revela a aplicação do ensino do evangelho à vida cristã, bem como traz a toda fatos do conhecimento apenas de Deus uma revelação a respeito de pessoas e da vida. Aqui é do conhecimento, vai falar um pouquinho também sobre revelação, está no grupo de dons de revelação também. Esse daqui, como ele mesmo diz, revela a respeito de pessoas e também da vida. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a fé. Não se trata da fé que nos conduz à salvação, mas uma fé sobrenatural e especial, trazida pelo Espírito Santo para capacitar o crente quando a pregação do Evangelho. É uma inabalável certeza nos conhecimentos milagrosos proporcionados por Deus. Aqui a gente vê que não é uma fé que a gente tem, fé para a salvação, a gente tem isso, mas é uma fé diferente. É uma fé sobrenatural, não é a mesma fé que temos, é uma fé muito diferente, que pode capacitar o crente em uma pregação de um evangelho. Isso vai ajudar quando a pessoa tem esse dom. Aqui a gente entendeu um pouquinho sobre esse da fé. Curas divinas. São dons para curar todas as sortes de enfermidade das pessoas para meios divinos e sobrenaturais. São curas diferentes para diversos tipos de doença que teimam em atingir a vida de pessoas que creem em Jesus, o Filho de Deus. O Senhor, nosso Deus, através do Filho Jesus, pode curar todas as enfermidades. Aqui, esse cura divina, a gente vê que pode ajudar pessoas que estão com enfermidade, que têm a fé em Jesus Cristo, que muitas pessoas acabam deixando a fé que tem em Jesus Cristo, deixando a fé que tem em Deus, por causa de uma enfermidade que acha que não merecia, acha que foi Deus que deu e deixa a fé que tinha nele. Isso acaba acontecendo e para isso que tem esse dom de cura. Agora entendendo um pouquinho mais sobre milagres ou operação de maravilhas. Refere-se a uma diversidade das manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus. Estas manifestações interferem nas leis da natureza. São atos poderosos e divinos que revelam o reino de Deus e sua superioridade sobre os espíritos do mal. Nesse daqui, a operação de milagres, como a natureza de Deus, como Deus, tudo nele é superior ao da gente, superior aos espíritos maus que podem não nos fazer bem, e como isso tudinho é superior a nós também. Profecia. Profetizar é falar no lugar de Deus, de maneira que todos entendam o desejo de Deus para as suas vidas. O dom de manifestação momentânea do Espírito, através da profecia, pode converter o coração em um pecador quando lhe é revelado os segredos do coração. É uma capacidade especial sobre o impulso do Espírito Santo, dada ao crente para transmitir aos outros o sentimento, o pensamento e o desejo de Deus a nosso respeito. Esse dom de profecias é como se a gente estivesse falando no lugar de Deus, falando uma coisa que Deus mandou falar a alguma pessoa. Um exemplo, na Bíblia, muitos profetas falaram várias profecias para o povo de Deus, que foi Deus que mandou eles falarem. Isso é um dom de profecia, é Deus usando eles para falar o que Deus quer que eles falem para aquela pessoa, para aquele povo, para aquela nação, dependendo de quem Deus quer que a pessoa fale isso. Discernimento de espíritos. O dom da palavra de conhecimento pode se relacionar ao discernimento de espírito. O dom do conhecimento foi o segundo que a gente viu, e esse discernimento do espírito também pode se relacionar a ele.
aquilo que vem da parte de Deus, que ele reconhecer e interpretar aquilo que vem da parte de Deus dos homens ou do diabo. Julgar sabiamente as profecias, distinguindo se aquela mensagem vem da parte de Deus ou não, ou se vem da parte de outro tipo de espírito, um espírito mau, como aqui foi citado. Ou seja, ele vai discernir os espíritos. Se aquela profecia realmente veio de Deus, quando a pessoa tem esse dom, ele vai saber se aquela profecia realmente veio de Deus ou se aquela profecia veio de algum espírito mau. Variedade de línguas. São línguas não aprendidas pelo método e capacidade humana, usadas para aprendermos o inglês, francês ou o espanhol. É uma manifestação sobrenatural do Espírito dado ao crente para falar línguas desconhecidas, mas que edifica maravilhosamente o espírito do cristão diante de Deus. É algo glorioso. Variedade de línguas são línguas que a gente não pode aprender assim como a gente aprende um inglês, um espanhol, um chinês. A gente pode aprender essas línguas com cursos, com aulas, a gente pode aprender isso, mas as línguas de Deus, as línguas do céu, não podemos. A gente só consegue falar esse tipo de língua quando o Espírito Santo concede que nós falemos. Agora, interpretação das línguas. Trata-se da capacidade sobrenatural do portador deste dom. Quem tem esse dom, ele pode interpretar a própria língua desconhecida ou até de outro. Quando o intérprete anuncia publicamente à igreja a interpretação da língua, este pode servir de preciosas lições quando a oração, a adoração até mesmo como uma profecia da parte de Deus. Esse último interpretação de línguas, ele pode interpretar quando o portador, quando a pessoa tem esse dom, ele pode interpretar as línguas que a gente citou aqui em variedade de línguas, tanto dele, tanto de outra pessoa, quando a pessoa tem esse tipo de dom. Agora, chegando no nosso último ponto, já acabamos de entender um pouquinho melhor sobre os 9 dons que Paulo citou. A gente viu aqui também que ele não quis classificar nenhuma manifestação divina, ele só quis mostrar quais eram esses dons. O último ponto é: eu creio nos dons e quero desfrutá-los. Os dons espirituais são atuais e estão disponíveis para qualquer crente. Criança, adolescente, adulto, idoso. Serão instrumentos de Deus dispostos a expandir o seu reino e edificar a igreja de Cristo no mundo. Da mesma forma, em relação ao batismo no Espírito Santo, não há fórmulas mágicas para se receber um dom espiritual. Pela sua infinita e amorosa graça, Deus concede a cada crente lavado e remido pelo sangue de Jesus a oportunidade de ser instrumento disponível para o mundo e a Igreja de Cristo. Para ser um portador de dons, de acordo com a Bíblia, precisamos rogar ao Pai dons da sua parte. Aguardar essas promessas em oração, leitura da palavra, entoando louvores a Deus. O nosso relacionamento com o Pai precisa ser aperfeiçoado, pois quando nos aproximamos dele, este se aproxima de nós. Aqui a gente entendeu um pouquinho também sobre dons e que a gente não pode receber de acordo com quando a gente quer, porque a gente não pode pedir a uma pessoa e uma pessoa vai dar um dom para a gente, um dom espiritual. Quem concede isso a gente é Deus e a gente tem que saber esperar, buscar a Ele, buscar a Jesus e também buscar pedir os dons espirituais, que você receba um dom de acordo com o que Deus separou para você. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em mais um vídeo. Deixe seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!